E dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que Goiás já registrou até agora 474 mil casos de Covid-19. Cerca de 450 mil pessoas já se recuperaram da doença. O número de mortos chega a 11.074. Com relação à vacinação, o presidente Jair Bolsonaro postou em uma rede social que o governo federal já repassou ao estado de Goiás, até esse momento, 966 mil doses, sendo que dessas, mais de 500 mil já foram aplicadas. Esse número, volto a repetir, é do governo Bolsonaro, foi publicada em uma rede social do presidente. Então, eu volto agora ao estúdio da RBC, onde o Rafael Vasconcelos vai entrevistar a Flúvia Amorim, da Secretaria Estadual de Saúde, que vai falar sobre todos esses números para a gente, não é mesmo, Rafael? Sem dúvida, daqui a pouco uma entrevista esclarecedora. Afinal de contas, a gente precisa prestar esse serviço a toda a população que está ansiosa para saber os números aí de vacinados e quantas pessoas vão se vacinar. Goiânia já está chegando aos 66 anos de idade. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Jean Lopes. É muito positivo e, assim, a gente percebe que no Brasil e tem muita gente que está torcendo contra, né? Quer sempre torcer para que o quanto pior, melhor. E eu não, eu quero é que as coisas avancem, que as coisas se tornem mais rápidas, tem se tornado, os números cresceram muito nos últimos tempos, Rafael, a verdade é essa. Essa questão aí da taxa de letalidade de 2,43%, né? Mais de 450 mil goianos já pegaram Covid. 451.517 recuperados. Recuperados. E mortos, 11 mil, se não me engano, não é isso? 11.148, então, até ontem. Infelizmente, é muita gente. Pensar que 11 mil pessoas morreram é um número muito grande, é doloroso, muitas famílias destroçadas e tudo mais. Mas se eu analisar também o tanto de pessoas recuperadas, é um número positivo. Mais de 450 mil pessoas que os nossos hospitais, os nossos profissionais, o pessoal da saúde que luta aí 24 horas por dia para salvarem vidas, e eles estão, assim, com um sucesso grande, né? Porque salvaram quase 500 mil goianos contaminados com esse vírus maldito, Rafael. Promotor de Justiça Fernando Krebs, a sua opinião aí, é um número importante também, que pouca gente destaca, e essa é uma realidade, o número de pessoas recuperadas. É um número também que precisa ser divulgado, né, promotor? Sem dúvida, né? A letalidade do vírus, ela gira aí na faixa de 2%. Né? Entretanto, muitas pessoas têm o seu quadro agravado, né? E elas vão ocupar leitos de enfermaria. Outras irão para a UTI. Né? E, infelizmente, no último período, aumentou a letalidade das pessoas que vão para a UTI e são entubadas. Né? Como é um vírus ainda muito desconhecido, né? A solução é acelerar ao máximo a vacinação. Nesse sentido, o atual presidente dos Estados Unidos, né, ele está dando exemplo para o mundo também, né, porque ele conseguiu acelerar a vacinação naquele país e conseguiu cumprir a meta antes do estabelecido, ou seja, antes do final do semestre, eles vão ter vacinado toda a sua população. Né? Israel também é um bom exemplo e o Chile aqui do nosso lado, né, na América do Sul também é um ótimo exemplo. E nós tivemos aí ótimas notícias, né, como a vacina nacional do Butantan, né, foram noticiados também outros estudos, outras vacinas também nacionais que estão sendo produzidas, né, estão ainda em fase de estudo e isso vai tornar o país autossuficiente, o que é uma ótima notícia. Até porque, como eu já disse anteriormente, provavelmente todos os anos teremos que nos vacinar contra a Covid-19. É isso aí, né? E uma notícia ruim que chega pra gente é que o prefeito de São Francisco, vice-prefeito, né, de São Francisco de Goiás, o Jaime Alves, ele faleceu. A esposa dele também já tinha falecido no dia 17 de março, ele faleceu agora. E aí eu vou tocar fogo no parquinho, posso? Pode. E aí eu vou deixar pro Jean e pro Dr. Fernando Krebs. E o Globo acaba de informar que o ministro Ernesto Araújo pediu demissão. A culpa foi do Ernesto?
Vou deixar para eles tomarem conta disso. Vamos lá. Vou só ver de camarote aqui agora. Vamos começar com o Krebs, então. Já era esperado essa demissão? O ministro, ele acabou gerando a sua própria demissão, né? Foram muitas atrapalhadas, né? Uma relação internacional criada pelo Brasil que rompe com a tradição histórica do nosso país, que vem de longa data e que está prevista no texto constitucional, né? Acabou brigando com a China, nas relações internacionais do Brasil acabou prejudicando a Índia, que é um fornecedor de insumos importante também, e acabou promovendo isolacionismo no que diz respeito às relações internacionais. O Brasil virou as costas para a América do Sul, não é? Para futuros mercados consumidores de produtos brasileiros, não é? Comprometeu o acordo com a União Europeia, que era um acordo promissor, né? Em razão dos problemas ambientais enfrentados pelo país. E é bom lembrar também que havia uma pressão muito grande por parte do Centrão, que são os partidos políticos que hoje dão sustentação ao governo federal, para a saída do ministro. Mas a gente espera que a sua saída implique também na mudança da política de relações internacionais do país, que ela seja mais independente, menos atrelada aos Estados Unidos. Nós não ganhamos nada com isso, muito pelo contrário, né? E que tenha como objetivo primordial defender os interesses do Brasil e de forma pragmática, né? Jean Lopes, obrigado, não sei se o senhor concluiu, mas enfim, Concluí. A posição do Jean Lopes sobre esse pedido de demissão após uma intriga, né, com senadores e falhas nas negociações das vacinas. Pelo menos esse é o entendimento geral aí, né, do Congresso Nacional, enfim, das pessoas. Jean, você concorda ou discorda do promotor Fernando Krebs? Não, discordo, não do promotor, discordo da narrativa que circula aí na grande mídia, plantada por lobistas, por gente lá dentro do Congresso que tem interesse sob maneira em algumas relações que lhe gerem dividendos financeiros, inclusive. Veja bem, Rafael, o Ernesto Araújo, ele, quando assumiu a pasta, né, do Ministério das Relações Exteriores, ele mexeu numa caixa de marimbondo, que eram os acordos espúrios que os governos passados fizeram com as republiquetas sul-americanas, com esses países bolivarianos, e os governos petistas tiraram as relações do Brasil com os maiores mercados do mundo, à exceção da China, a única que manteve foi a China, mas tirou dos maiores países, daqueles que mais poderiam trazer dividendos, trazer fomentos ao Brasil, para fazer acordos com Bolívia, com Venezuela, com Argentina, com Uruguai, com Cuba, que esses países que nas questões financeiras, econômicas, de exportação e importação, não acrescentam nada ao Brasil. Talvez a Argentina tem uma importância grande, porque a Argentina, apesar de estar num momento muito triste, terrível, é um grande importador e exportador de commodities brasileiras e para o Brasil. E aí o Ernesto chegou e mudou tudo isso. Tirou esses acordos, começou a negociar com os Estados Unidos, começou a negociar com os países da Europa, manteve com a China, que é o maior consumidor de produtos brasileiros, e isso mexeu com os interesses de muita gente. Então ele sempre foi mexer em caixas de marimbondos que incomodaram. O último incômodo que ele causou foi porque ele é um entrave para muitas, vamos dizer assim, muitas empresas ou muitos políticos interessados na implantação da 5G, da banda 5G no Brasil, por uma empresa chinesa, né, do Partido Comunista Chinês, a Huawei, e isso é um problema muito sério. E aí os senadores lobistas, né, inclusive uma senadora lá do estado Tocantins, todo mundo sabe quem saiu do tamanco, né, desceu do salto e começou a falar as coisas mais arbitrárias. Ele respondeu
e o Congresso, muito pelo centrão, como o Krebs ressaltou, começou a pressionar o presidente, começou a chantagear o presidente, e aí o presidente parece que não está tendo outra saída a não ser trocar esse ministro, porque senão ele não consegue mais passar pauta nenhuma no Congresso. É o que eu tenho dizendo aqui. O governo federal hoje ele não governa o Brasil, porque ele é chantageado pelo Congresso, ele é travado pelo STF, ele é o tempo todo agredido, pressionado, esculhambado por parte da grande mídia brasileira. Fica complicado. O Ernesto realmente vai ter que sair, ou o Brasil não avança nas pautas, o Brasil vai ficar estagnado, porque o Congresso chantageia o governo federal e esse pessoal lá do Senado sobremaneira, viu, Rafael?